Depois de conhecer uma bela mulher, Bruce Banner começa a trabalhar em uma mineradora e descobre que as operações da empresa podem causar um grande mal para o meio ambiente. Smash you! Olá pessoas, eu sou Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar mais uma história do brutamonte mais famoso do universo Marvel, Hulk, Trovão do Amanhecer, parte 1. A história possui o roteiro de Dong Monk, arte de Ron Wilson, cores de Janice Cohen, arte final de Ricardo Villamonte e editor-chefe Jim Shooter. Foi publicado em 1978 e corresponde à revista The Hulk Volume 1, número 10. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força no vídeo e vamos girar com a história. Em um pôr do sol da costa oeste dos Estados Unidos, Hulk contempla o belo oceano, e com tanta beleza à sua vista, ele fica pensando que mesmo estando em um mundo tão grande, ele ainda não conseguiu encontrar um lugar em que se encaixe, pois todas as pessoas o consideram uma aberração, um grande erro criado pelo fracote Bruce Banner. E devido a isso, uma criatura tão diferente das pessoas nunca irá se ajustar naquele mundo tão belo. E quando ele olha seu reflexo na água, confirma novamente que tem uma aparência estranha e se enfurece dando um soco na água. Em seguida, ele salta para longe dali e encontra mais um lugar deserto como ele queria. E quando ele pousa, percebe que está em uma linda floresta de árvores antigas e fica maravilhado com tanta beleza. E quando pega uma flor contemplando aquela pequena beldade, ele lembra novamente que não passa de um rejeitado e acaba esmagando a flor em suas mãos. Em seguida, ele derruba uma gigantesca árvore com um simples golpe. Ao ver aquele enorme pilar de vida caído, Hulk se arrepende e começa a chorar. E alguns minutos depois, o selvagem, muito arrependido por ter maltratado um pedaço daquele majestoso recinto, caminha pela mata. E conforme o monstro avançava, sua pulsação diminuía e o domínio da radiação gama também se afastava de seu corpo até dar lugar ao seu lado mais humano, o brilhante cientista Dr. Bruce Banner. E embora as lembranças das duas personalidades não sejam completamente compartilhadas, o remorso que Hulk sentia por ter derrubado a árvore é compartilhado no momento da transformação, fazendo Bruce chorar mesmo desconhecendo o motivo. Em seguida, ele presencia a beleza das estrelas brilhando no céu e ele começa a sentir sono devido ao desgaste da metamorfose que sofreu, e adormece. Porém, seu sono não foi tranquilo, pois alguns pesadelos envolvendo o Gigante Verde o assombraram durante o período. E quando o pior momento do seu sonho chega, uma interrupção externa o desperta para sua sorte. E antes mesmo de Bruce perceber que já havia amanhecido, o motociclista que o acordou sofre um acidente. Com isso, Bruce vai ajudar e, quando se aproxima, percebe que é uma mulher. Com isso, eles se apresentam e a mulher, que se chama Dawn Michaels, informa que ele está muito longe de qualquer lugar. E como Bruce se encontrava todo esculhambado com aquela roupa, ela oferece a sua cabana para ele tomar um banho e depois comer panquecas no café da manhã. Desse modo, ele aceita sua hospitalidade e eles partem de moto.
Depois de 10 minutos de pura adrenalina com aquela motoqueira que pilota feito uma louca, eles chegam até a cabana e Bruce vai direto ao banheiro tomar um banho enquanto Dawn pega algumas roupas para ele. E depois de alguns minutos, eles começam a comer e a loirinha informa que trabalha nas minas de uma empresa chamada Woman Mineração. Em seguida, ela comenta que Bruce é um homem inteligente e educado, porém, pergunta se ele é algum tipo de andarilho vagabundo. E Bruce responde que prefere não falar sobre o seu passado, pois ainda não decidiu sobre o seu futuro. Desse modo, a motoqueira sugere dele ir com ela trabalhar nas minas, pois seria uma ótima forma de arejar a mente e talvez esquecer o passado construindo uma nova vida por ali. Ao ouvir suas palavras, Bruce, mesmo relutante, decide experimentar. Pouco tempo depois, o novo casal de amigos chegam até as minas e Dawn informa que irá levá-lo até o mestre de obras. E no meio do caminho, ela mostra o covil do patrão que se chama Gideon Woman e comenta que, embora o recinto não pareça grande coisa por fora, o interior é como um pequeno palácio pessoal. Com isso, vemos o próprio no telefone conversando com um homem chamado Bennings, que é justamente o mestre de obra. E pela conversa percebemos que o chefão está muito insatisfeito com a matéria do jornal Clarim Diário, pois o conteúdo da notícia informa que a Woman Mineração está sendo investigada por suspeita de corrupção. E como o local tem muitos guardas, ele só pode supor que existe um infiltrado disfarçado de funcionário. E manda Bennings ficar atento, pois é justamente ele que contrata os empregados. E no outro lado da linha, vemos Bennings totalmente estressado com a pressão que está sofrendo. E quando ele desliga o telefone, Dawn aparece com Bruce e o apresenta informando que ele está interessado em trabalhar nas minas. E quando o gerente diz que Bruce é muito magro para aguentar o trabalho pesado, o mesmo garante que dará conta e Bennings dá uma chance para ele, pois está precisando de mais mão de obra. E para facilitar as coisas, Bennings diz que ele poderá ficar na equipe de Dawn e ela agradece. Enquanto eles caminham para o local onde se encontra a equipe de Michaels, Bruce pergunta por que o local está cheio de guardas armados e a loirinha responde que eles estão extraindo minério para a indústria nuclear do governo. E por isso seria um desastre se alguém roubasse os materiais radioativos. Enquanto isso, vemos Bennings pedindo para um dos empregados ficar de olho no novo peão e que deve ser informado caso a o veja bisbilhotando. Voltando ao casal, Michaels explica que o trabalho é simples: encher os carrinhos de minério para serem descarregados até a refinaria e depois levar de volta para encher de novo. E depois de um dia de muito esforço, suor e irritante repetição laboral, ambos ficam super cansados. E a bela moça o convida para jantar em sua cabana e também comenta que existe um quarto extra para ele passar a noite se quiser. Com isso, Bruce diz que foi a melhor oferta que ele recebeu naquele dia e eles se preparam para subir na moto e ir embora. Durante o jantar à luz de velas, um clima de romance começa a fluir entre os dois, e Dawn fica a cada momento mais encantada com Bruce. E depois da última vela se apagar, eles entram em seus respectivos quartos e desejam boa noite um para o outro. E depois de entrar no dormitório, Bruce fica pensando em toda a sorte que teve de conhecer Dawn e conseguir um emprego fácil que não gera muito estresse, além de conseguir fugir de tudo, dando a oportunidade de ficar calmo mantendo o demônio longe. Entretanto, ao pegar no sono, começa a ter pesadelos novamente e dá um grito. E quando a bela Michaels ouve os berros do seu hóspede, começa a pensar que deveria ir até ele mesmo estando nua. Contudo, os gritos param e ela decide voltar a dormir, mas fica se perguntando que tipo de passado aquele homem deve ter. No dia seguinte, já nas minas, vemos os dois pegando no pesado e Dawn pergunta se Bruce dormiu bem, e o mesmo responde que sim. Então a loirinha diz que precisa fazer uma coisa e Bruce diz que está tudo bem. E quando ela sai dali, Bruce continua empurrando o carrinho sozinho até chegar na refinaria.
E quando o sujeito que estava no local pede para ele deixar o carrinho cheio ali mesmo para ser derretido, Bruce pergunta se os minérios são derretidos ali mesmo, e o senhor responde que sim, e diz de forma grosseira que ele é pago para empurrar pedras e não fazer perguntas. Naquele momento, o senhor Bennings aparece e o manda voltar ao trabalho. E quando Bruce se afasta, o homem diz para o gerente que o magrelo está fazendo perguntas e o mesmo diz que irá comunicar ao patrão. E naquele mesmo instante, vemos Dawn Michaels espiando Bennings pela abertura do telhado. Contudo, o motivo dela estar fazendo aquilo permanecem desconhecidos. 5 minutos depois, Bruce é chamado para a sala do Sr. Woman, e quando ele chega até o homem, informa que também gostaria de falar com ele. E quando o patrão pergunta qual o assunto, Bruce comunica de forma educada que suas operações estão sendo conduzidas incorretamente e o empresário fica muito nervoso com sua petulância. Com isso, o novo funcionário diz que tem um pouco de conhecimento em ciência e que se ele continuar processando minério in natura do jeito que ele viu, eles irão exalar uma considerável quantia de resíduos radioativos. Enquanto isso, em outro lugar, vemos um grupo de pessoas em um local suspeito conduzindo uma operação com extremo cuidado. E Dawn, além de observar tudo na claraboia, também está tirando fotos. Voltando à reunião com o dono daquele lugar, vemos Bruce se retirando da sala do patrão. E Bennings comenta que não acredita que ele seja um repórter, já que disse tudo que sabe. Porém, Woman diz que ele pode ser muito perigoso por ter todo aquele conhecimento e manda Bennings descobrir tudo que puder sobre ele, pois não podem ter nenhum problema até quinta-feira. Durante a noite na cabana de Dawn, Bruce conta para a loirinha tudo o que aconteceu. E quando ele chega na parte em que tem certeza de que eles estão gerando resíduos radioativos muito perigosos, a menina dá um pulo se mostrando muito animada. E diz que também suspeitava que existia alguma coisa inadequada na empresa. E antes dele perguntar qualquer coisa, ela o leva até um quarto escuro que montou em seu closet para revelar fotos e diz que é uma repórter disfarçada do Clarim Diário que está lá para descobrir toda a podridão que está acontecendo nas minas, pois tem certeza que o serviço de mineração não passa de uma fachada. E quando o Bruce olha para as fotos com mais atenção, pergunta para Dawn por que eles estão estocando aqueles resíduos tão perigosos. E a mulher responde que é exatamente isso que eles precisam descobrir, pois está certa de que é algo muito grande e com certeza será um furo jornalístico. Em seguida, ela pede a ajuda de Bruce com a investigação e o mesmo diz que aquilo é muito perigoso. Entretanto, não pode dar as costas para uma coisa tão grave e acaba aceitando. Dessa forma, a atração que ambos estavam sentindo um pelo outro fica ainda mais intensa e a loirinha informa que faz muito tempo que não tem uma relação íntima. E o beija. Com isso, Bruce, que também já estava querendo agarrar a loirinha gostosa, vai com tudo pra cima dela. E o clima fica tão intenso que eles nem percebem um bisbilhoteiro sem vergonha observando o casal se divertindo pela janela. Bom, meus amigos, essa foi a primeira parte dessa incrível narrativa. Hulk, Trovão do Amanhecer, é uma história muito interessante que mostra Bruce Banner tentando uma nova vida. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do Planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.